Sob a luz fraca de seu pequeno apartamento, Emma Baker encarava o celular, o polegar pairando sobre o botão de enviar. O cheiro de talco de bebê ainda pairava no ar, e o único som era o rangido ocasional do velho radiador e o suave ressonar de sua filha de 6 meses, Lily, no berço ao lado do sofá. Suas mãos tremiam. Ela vinha adiando aquilo há dias, tentando se convencer de que conseguiria dar um jeito. Mas naquela noite, a última fralda havia acabado, e ela já tinha diluído demais o resto da fórmula. Seu orgulho já havia se esvaído há muito tempo. Agora, só restava o desespero. Ela digitou: James, odeio pedir de novo, mas preciso de $40 para comprar fraldas e fórmula para Lily. Recebo meu pagamento na sexta. Prometo que te pago de volta. Sem pensar muito, apertou enviar. O arrependimento veio como uma pancada. A vergonha invadiu seu corpo como uma onda gigante. Ela se jogou no sofá surrado, enterrando o rosto nas mãos. Estava exausta até os ossos. Tinha exatamente $2,13 na conta. Faltavam 4 dias para o pagamento. Já tinha tentado toda a instituição de caridade possível, chamado todos os favores, até empenhado o relicário da mãe. Agora, só restava torcer para que o irmão não a ignorasse mais uma vez. Do outro lado da cidade, num luxuoso apartamento no alto de um prédio envolto pela penumbra e pelas luzes da cidade, Alexander Reed estava sentado atrás de sua mesa, sem sequer notar a hora. Diante dele, apenas uma foto. Uma garotinha de cachos dourados, com um sorriso radiante. Charlotte. Fazia 3 anos que ela se fora. Hoje seria seu 9º aniversário. Ele havia ido até ali para fugir daquela lembrança, para se afogar em papéis e e-mails ao invés de silêncio e dor. O celular vibrou. Ele olhou, esperando um lembrete ou um e-mail, mas congelou ao ler a mensagem. James, odeio pedir de novo, mas preciso de $40 para comprar fraldas e fórmula para Lily. Recebo meu pagamento na sexta. Prometo que te pago de volta. Ele piscou. Não era para ele, claramente um número errado. Mas algo nas palavras o atingiu como uma flecha. O nome Lily. A crueza do desespero. O número que recebeu a mensagem não era sua linha principal. Era o número antigo de Charlotte. O mesmo que ele mantinha ativo há anos. Ela usava aquele telefone quando estava doente, se sentia adulta com ele. Mandava mensagens bobas, gravava vídeos cantando. Depois que ela partiu, ele nunca teve coragem de desligá-lo. Era o último fio que ainda o ligava a ela. E agora, depois de todo esse tempo, alguém havia mandado uma mensagem. Ele ficou olhando para a tela por longos minutos antes de digitar. Você está bem? O celular de Emma apitou. Ela se endireitou surpresa, esperando a resposta padrão de James, mas era uma mensagem de um número estranho. Você está bem? O estômago dela revirou. Conferiu o número. Um dígito errado. Ela havia mandado a mensagem para um desconhecido. A vergonha queimou em seu rosto. Ela digitou rápido. Me desculpe, número errado. Por favor, ignore. Largou o celular com as bochechas em chamas. Mas ele vibrou de novo. Ela olhou. Uma notificação. $4.000 recebidos. Ela ficou paralisada. Tinha que ser um erro. Abriu o aplicativo. Era real. $4.000. De um remetente chamado Alex. Atônita, encarou a tela. Outra mensagem surgiu. Apenas cuide do seu bebê. Sua boca se abriu. Não havia palavras. Não sabia quem era aquela pessoa, nem por que ajudaria alguém que nunca viu. Mas pela primeira vez em semanas, lágrimas brotaram, não de vergonha, mas de um alívio profundo e inesperado. Do outro lado da cidade, Alex largou o celular, os olhos marejados. Feliz aniversário, meu anjo, sussurrou a foto de Charlotte. Espero ter feito algo certo hoje. Emma ainda segurava o celular como se ele fosse evaporar. Olhou de novo a notificação. 4.000. Não 4, nem 40, nem 400. 4.000. Enviados sem nome, sem explicação, apenas uma frase. Apenas cuide do seu bebê.
Ela ficou em silêncio, tentando entender o que tinha acontecido. Seu instinto gritava que era golpe, mas o dinheiro estava lá, disponível, real. Com dedos trêmulos, ela digitou: Acho que você mandou demais. Eu só precisava de 40. Posso devolver. Me desculpe de novo por incomodar. Foi um número errado. Enviou e ficou esperando, o coração batendo no peito como um tambor. A resposta veio rápida. Não precisa. Apenas cuide do seu bebê. Só isso. Sem nome, sem perguntas, sem emojis ou educação forçada. Apenas compaixão pura, embalada em 7 palavras simples. Emma soltou o ar devagar. Encarou a mensagem como se ela pudesse se apagar a qualquer momento. Seu coração, tão acostumado a dores e lutas, se abalou com aquela gentileza silenciosa. Quem era aquela pessoa? Por que alguém faria isso por uma estranha? Ela não dormiu naquela noite, não por preocupação, mas por uma energia nova e estranha pulsando no peito. Pela primeira vez em semanas, ela podia respirar sem sentir o peso do medo esmagando suas costelas. Ela segurava Lily bem juntinho ao peito, enquanto as duas repousavam no velho sofá, envoltas no mesmo cobertor surrado. Sussurrava promessas no cabelinho macio da filha, como quem tenta afastar o mundo só com palavras. Quando o sol nasceu, Emma havia decidido. Usaria apenas uma pequena parte do dinheiro, apenas o necessário: fraldas, fórmula, alguns mantimentos. O restante ela guardaria intacto, até descobrir como devolver. Naquela manhã, entrou na farmácia do bairro com Lily presa ao peito, agarrando sua lista de compras como se fosse um salva-vidas. O atendente era simpático, falava sobre o tempo e elogiava os olhos enormes da bebê. Enquanto Emma colocava as compras no carrinho, a funcionária do caixa comentou casualmente: Ah, e você também tinha um pedido para retirar. Emma franziu a testa. Acho que você me confundiu com outra pessoa. Está no seu nome, insistiu a moça, conferindo a etiqueta. Emma Baker. Chegou hoje pelo nosso sistema de entregas. Já está pago. 2 caixas de fórmula e um pacote de fraldas ecológicas. O coração de Emma afundou no estômago. Quem tinha enviado aquilo? Não tem remetente, só está marcado como presente. Acontece mais do que você imagina, disse a moça, dando de ombros. Atordoada, Emma aceitou o pacote e empurrou o carrinho até em casa, com os olhos arregalados e a mente girando de perguntas. Ao desempacotar as compras, viu um pequeno bilhete colado à caixa de fórmula. Digitado. Nenhuma letra escrita à mão. Espero que isso ajude. Você está indo muito bem. Ela escorregou até o chão ao lado da mesa da cozinha, as mãos trêmulas. 2 dias depois, chegou uma pequena encomenda pelo correio, sem remetente. Dentro, um coelhinho de pelúcia com uma fita no pescoço. Lily soltou um gritinho de alegria assim que Emma lhe entregou o brinquedo. Debaixo do coelho, outro cartão, também digitado. Toda garotinha merece algo macio para abraçar. Emma ficou ali, em silêncio, observando Lily brincar com o coelhinho. E então deixou as lágrimas caírem. Não chorou quando foi demitida, nem quando recebeu o aviso de despejo, nem nas 3 noites em que pulou o jantar para fazer a fórmula durar. Passou por meses de cortes, noites em claro, culpa constante, e aguentou firme. Mas aquela gentileza inesperada, sem nome, sem rosto, partiu algo dentro dela. Não era sobre o dinheiro. Era sobre ser vista. Sobre alguém, em algum lugar, dizer sem palavras: Você importa. Sua filha importa. Você não está invisível. Ela levou a mão à boca para conter os soluços. Eles vieram mesmo assim. Do outro lado da cidade, Alex estava em seu escritório novamente, observando as nuvens cobrirem o horizonte. Não procurou por um agradecimento. Não precisava. Pediu ao assistente que enviasse tudo anonimamente. A fórmula, o coelho, sem rastros, sem assinatura. Não era sobre ser notado. Era sobre fazer por alguém o que ele desejou que tivessem feito por ele e por Charlotte nas noites mais escuras.
Fechou os olhos e se permitiu lembrar como a filha agarrava seu bichinho de pelúcia quando tinha medo. Como parecia pequena demais na cama do hospital, os dedinhos frágeis enrolados nos seus. E agora, em algum lugar, uma menininha segurava um coelho que ele tinha enviado. Não era um milagre, mas talvez fosse o suficiente por hoje. 3 dias se passaram desde aquela mensagem que silenciosamente mudou o rumo da vida de Emma. Ela tentou voltar à rotina. Enviava currículos, alternava entre sites de emprego e trocas de fralda. Mas o pensamento sempre voltava àquele estranho que tinha escutado, de alguma forma, seu grito por socorro. Nunca respondeu. Algo dentro dela dizia que aquele momento deveria permanecer como era, um gesto raro, limpo, de pura bondade. Então, quando chegou um e-mail da Meridian Technologies, a empresa onde seu irmão James trabalhava, ela quase apagou. A oferta era direta e cordial. Uma vaga temporária em contabilidade havia surgido e seu currículo, encaminhado internamente, havia se destacado. Estaria disponível para uma entrevista no dia seguinte, às 10 horas? Emma franziu o senho. Ela não havia se candidatado a Meridian. James não mencionou nada. Tudo parecia conveniente demais. Ainda assim, era a única chance promissora em semanas. Ela aceitou. Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado. Colocou seu melhor blazer de brechó e arrumou as coisinhas de Lily na bolsa de fraldas já gasta. Pegou o metrô até o centro com o estômago revirado. O prédio da Meridian era de vidro e aço moderno e intimidador. Ao entrar, foi tomada novamente pela dúvida, mas a recepcionista a cumprimentou pelo nome e logo foi conduzida ao último andar. "Por favor, aguarde aqui", disse a assistente, abrindo a porta de uma sala de canto reluzente. "O Sr. Reed já vem atendê-la." Emma piscou. "Sr. Reed, não é o RH?" Sentou-se, ajustando o bebê ao seu lado, passando a mão pelo cabelinho de Lily, enquanto tentava acalmar o coração disparado. Quando a porta se abriu, Emma se levantou e congelou. Era ele, Alex, o homem da mensagem. Ele estava exatamente como ela havia imaginado. Alto, sereno, com fios grisalhos nas têmporas e uma presença calma que preenchia o ambiente. Não era intimidador, mas inegavelmente marcante. "Senhorita Baker", disse ele com a voz tranquila. "Obrigado por ter vindo." Você é o Alex", ela sussurrou. Ele assentiu com leveza. "Digamos que sua mensagem encontrou a pessoa certa." Ela voltou a se sentar, o coração batendo forte. "Eu não entendo." "Como você soube quem eu era?" Alex recostou-se, cruzando as mãos. "Não soube, não no começo, mas sua mensagem ficou na minha mente. E eu me lembrei do seu irmão comentando sobre você, formada em Georgetown, com experiência em contabilidade. Quando percebi que o número da mensagem estava a um dígito do dele, perguntei internamente se tínhamos seu currículo. Você não falou com James? Não, não queria invadir. A voz dele era comedida. Mas nós realmente precisamos de ajuda. A vaga é real, e meu instinto também foi. Emma olhou para Lily, dormindo ao lado dela, apertando o coelhinho de pelúcia com uma das mãozinhas. O olhar de Alex a seguiu. Algo em seu rosto mudou, suavizou. Ela se parece com ela, murmurou, desviando rapidamente o olhar. Com quem? Emma perguntou com delicadeza. Alguém que perdi há muito tempo. Ele contornou a mesa e se ajoelhou ao lado do bebê conforto, os olhos fixos em Lily, como se ela fosse algo sagrado. Sua mão pairou acima dela, sem tocar. Ela é linda, disse ele quase num sussurro. A voz de Emma mal saiu. O nome dela é Lily. Alex assentiu, e um brilho de emoção cruzou seu olhar. Claro que é. Ficaram ali, em silêncio, dois estranhos ligados por um acaso, ou talvez por algo mais. E naquele momento imóvel, algo invisível começou a se reconstruir. Emma começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. A proposta veio ao fim da entrevista, como se fosse apenas um detalhe, embora ela soubesse que não era.
Um contrato de 3 meses para começar, com salário integral, horário flexível e estrutura para cuidar de Lily no local. Ela piscou, atônita. Ele sorriu suavemente. Você é mais do que capaz. Temos sorte de ter você conosco. Ela quis argumentar, dizer que estava apenas sobrevivendo, não vencendo, mas apenas assentiu, com a voz falhando num sussurrado. Obrigada. No seu primeiro dia, ela saiu do elevador no último andar, com Lily num braço e uma bolsa cheia de itens de bebê no outro. Marta, a assistente de Alex, a recebeu com um sorriso caloroso e apontou para uma sala ao lado do escritório do CEO. Isso é para você, disse ela, abrindo a porta. Emma entrou e parou. Era um espaço pequeno, mas lindamente montado. Uma mesa moderna, com 2 monitores ao lado de uma poltrona confortável. Um berço portátil junto à janela. Um tapete macio com brinquedos apropriados espalhados. Uma geladeira com fórmula, água e lanches. E sobre a mesa, uma caneca fumegante de café. Ela tocou a caneca, ainda quente, e olhou para Marta. Foi você? Marta balançou a cabeça. Foi ele. Toda manhã ele cuida disso. Emma piscou rápido, tentando conter a emoção. Isso é muito gentil. Ele prefere gentilezas silenciosas, disse Marta, saindo discretamente. Nos dias seguintes, Emma entrou num ritmo que parecia surreal, mas estranhamente natural. Todas as manhãs, ela e Lily pegavam o elevador até o último andar. Emma trabalhava conciliando relatórios financeiros de uma divisão que Alex pediu para auditar. Lily brincava ao lado, balbuciando ou dormindo no berço. Quando chorava, Emma a pegava no colo, balançando devagar enquanto lia planilhas, mas muitas vezes nem precisava. Alex aparecia silenciosamente, entrava sem alarde e pegava Lily nos braços com delicadeza. Na primeira vez, Emma ficou tensa, mas Lily se aconchegou nele instantaneamente, as mãozinhas puxando sua gravata. Você não precisa fazer isso, Emma murmurou. Eu sei, respondeu Alex com suavidade. Mas eu quero. Havia algo na forma como ele segurava Lily. Gentil, quase reverente, que apertava o peito de Emma. Ele nunca fazia perguntas invasivas, nunca forçava conversas sobre o passado. Em vez disso, perguntava sobre o agora. Como Lily dormiu? Você conseguiu tomar café da manhã? Precisa de uma pausa mais cedo hoje? Quando a viu massageando as têmporas uma tarde, voltou 20 minutos depois com suco de laranja e um pacote de bolachas. Açúcar no sangue, disse apenas, deixando sobre a mesa. Ele reduziu sua carga horária no dia em que Lily teve febre. Mandou um carro para levá-las para casa antes que ela pedisse. No dia seguinte, havia uma caixinha de chá de ervas sobre sua mesa. Cada gesto era calmo, preciso, como se ele ouvisse algo mais profundo que suas palavras. Numa tarde, após horas examinando livros caixa confusos, Emma se recostou na cadeira, olhos fechados. Lily tinha acabado de adormecer no berço, o coelhinho preso sob o bracinho. O escritório estava banhado em luz dourada, aquela que deixa tudo mais suave. Do outro cômodo, ela ouviu uma voz, baixa, melódica, familiar. Ela se endireitou, escutando. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. O ar fugiu de seus pulmões. Emma se levantou devagar e se aproximou da porta entreaberta que separava sua sala do escritório de Alex. E lá estava ele, em pé ao lado do berço, balançando-o suavemente com uma das mãos, cantarolando em voz baixa. Suas costas estavam viradas para ela, mas a voz, firme, carregada de algo que ela não sabia nomear, preenchia o ambiente como um cobertor quente. You'll never know, dear, how much I love you. Emma segurou firme o batente da porta. Aquela música. Sua mãe costumava cantá-la para ela. E agora ela a cantava para Lily. Mas nunca havia contado isso a ninguém. Nunca contou a ele. Alex terminou a estrofe, a voz falhando levemente na última palavra. Então se virou. E ao vê-la ali, parou, congelado. Desculpa,
disse ele em voz baixa. Eu não queria. Não, ela sussurrou. Não para. O silêncio se instalou entre os dois, denso, pulsando com algo inesperado. Emma deu um passo à frente e olhou para a filha adormecida. Ela ama essa música, murmurou. A minha também, respondeu Alex, quase sem som. E naquele instante, com Lily dormindo e o sol se pondo devagar, projetando sombras nas paredes, Emma entendeu. Estavam ambos se reconstruindo, não de forma perfeita, nem rápida, mas juntos, através da presença de uma criança, de uma canção e de uma gentileza que nenhum dos dois esperava. Talvez isso fosse o suficiente para recomeçar. Era uma tarde de quinta-feira quando Emma notou de novo. O jeito como Alex olhava para Lily não era apenas carinho, não era só admiração. Era algo mais fundo, mais antigo, algo que lembrava luto disfarçado de reverência. Pegou-o observando-a uma vez quando achava que ninguém o via, os olhos percorrendo o rostinho da bebê como se quisesse guardar cada traço. Seu olhar não era possessivo, nem de desejo. Era mais complexo, como se visse duas pessoas ao mesmo tempo, Lily e alguém mais. Emma tentou ignorar, mas a sensação crescia, sutil. Não era desconfortável, mas despertava algo nela. Naquela noite, enquanto Lily brincava com o coelhinho de pelúcia sob a escrivaninha e Emma organizava recibos, seus olhos voltaram ao escritório de Alex. Tudo ali era meticuloso, sempre. Mas havia um objeto que nunca mudava de lugar, uma moldura de madeira, discretamente inclinada para ele. Emma já a havia notado dezenas de vezes. Nunca invadiu, nunca perguntou. Mas agora a curiosidade ardia. Quando Alex saiu para uma reunião no andar de baixo, Emma se levantou. Cruzou a sala devagar, com respeito, parando a poucos passos da cadeira dele. Era uma foto de uma garotinha, não mais que 6 anos, cabelos loiros cacheados, olhos azuis enormes e um sorriso tão radiante que parecia iluminar até fora da moldura. Usava um chapéu de sol e segurava um sorvete derretendo. A respiração de Emma falhou. Lily tinha aquele mesmo sorriso travesso, o mesmo nariz, até o mesmo furinho no queixo. É sua filha? Perguntou ela num fio de voz quando Alex retornou. Recuou um passo assim que ele entrou. Ele parou na porta, olhou a foto, depois assentiu. Sim, Emma esperou, mas ele não disse mais nada. Ela é linda, disse com sinceridade. Ele sorriu, quase sem mostrar os dentes. Era, e passou por ela, encerrando o assunto. O restante do dia correu como sempre, mas dentro de Emma algo mudara. Não era desconfiança, nem medo. Era incompleto. Uma nota pendente, esperando resolução. Naquela noite ela ficou até mais tarde para terminar um relatório que Alex havia solicitado. Ele já havia saído para outro compromisso e Marta se oferecera para cuidar de Lily enquanto Emma concluía o trabalho. Enquanto organizava os arquivos, notou a gaveta da mesa levemente aberta. Teria ignorado, não fosse pelo brilho suave vindo de dentro. Uma tela acesa. Ela hesitou. Não era do tipo que bisbilhota, mas havia algo ali, quase magnético, uma necessidade de entender. Era um celular antigo, rosa de plástico com marcas de uso. Claramente esquecido há anos. Estava sobre um saquinho de veludo, com a tela ainda acesa. Emma o pegou com delicadeza, os dedos tremendo. Uma única mensagem visível na tela de bloqueio. Saudades, papai. Te vejo nos meus sonhos hoje à noite. Charlotte. O coração de Emma parou. A garganta fechou. Ela já sabia o que estava vendo, mesmo antes de confirmar o número. Desbloqueou seu próprio celular. Abriu o histórico de mensagens. Procurou aquela noite. A noite em que tudo começou. As mãos tremiam ao comparar os números. Eram idênticos. Cada dígito. O número que ela havia mandado mensagem pedindo ajuda. O número que respondeu. Que salvou ela e Lily de uma noite de desespero.
Era o número de Charlotte. Emma caiu na cadeira, olhando para os dois celulares lado a lado. A verdade veio como uma onda, mas não com pânico, com reverência. Não foi acaso. Não foi coincidência. Era algo mais. Ficou ali por muito tempo, o coração cheio, os olhos úmidos. Lembrou-se da primeira mensagem, de como estava despedaçada, de como tinha certeza que ninguém ligava. E, no entanto, a resposta veio. Não porque ele a conhecia, mas porque ele sentiu falta dela. Porque naquele momento sua voz soou como a de Charlotte. E, de alguma forma, ao ajudar Emma, ele havia estendido a mão para sua filha uma última vez. Quando Alex voltou mais tarde naquela noite, silenciosamente e sem aviso, encontrou Emma ainda sentada ali. Lily dormia em seu colo, o celular rosa em suas mãos. Ele parou, congelado. Emma levantou os olhos para ele. A expressão impossível de decifrar. Era o número dela, sussurrou. Ele assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Você manteve ele ativo esse tempo todo, disse ela. Eu não conseguia deixar ir, respondeu ele com a voz embargada. Fazia eu me sentir como se ela ainda estivesse por perto. Emma se levantou devagar, aninhando Lili nos braços. Ela está, disse suavemente. Foi ela quem nos trouxe até aqui. Alex a olhou, os olhos marejados, e pela primeira vez não escondeu a emoção atrás da sua habitual compostura. No silêncio que se seguiu, nenhuma palavra foi necessária. Ambos sabiam que aquilo era mais do que uma coincidência. Era uma mensagem do céu, destinada aos dois. Na manhã seguinte, o escritório estava estranhamente silencioso. O zumbido familiar do último andar parecia mais contido, como se até mesmo as paredes percebessem que algo havia mudado. Emma chegou cedo, Lily aconchegada em seu peito, não apenas por causa do ar frio do outono, mas porque o sono havia lhe escapado. Sua mente girava em torno da verdade sobre o número de Charlotte, e o homem que havia respondido sua mensagem. Ela precisava ouvir dele. Alex estava junto à janela quando ela entrou, com uma xícara de café na mão, olhando para o horizonte como se tivesse passado a noite ali. Virou-se ao ouvir a porta. Bom dia, disse em voz baixa. Emma entrou, ainda com Lili nos braços. Eu encontrei o celular dela, disse. Ele não se surpreendeu. Colocou a caneca sobre a mesa e assentiu. Eu sei. Vi a última mensagem que ela te mandou. E vi que eu respondi o número dela. Charlotte. Alex soltou o ar lentamente. Naquela noite, quando sua mensagem chegou, por um instante eu juro que pensei que fosse ela. Parece loucura, mas realmente acreditei que pudesse ser um sinal. Algo de outro lugar. Emma permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. Nunca contei para ninguém que mantive o número, nem para minha ex-mulher. Para ninguém. Era dela. E eu não conseguia desligar. Pagava a conta todo mês como se fosse um fio invisível ainda nos conectando. Às vezes eu até mandava mensagens. Ele a olhou então, a emoção crescendo em sua voz. Aí veio sua mensagem, falando de um bebê pedindo ajuda. E eu congelei, pensei. E se fosse a Charlotte me pedindo para fazer por outra pessoa o que eu não consegui fazer por ela? Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Você achou que era uma mensagem dela? Ele assentiu. Achei. Sei que não era. Mas não importava, porque pela primeira vez, aquele número não era só uma lembrança, era uma chance de ajudar alguém. Não para substituí-la. Jamais. Mas para ser o tipo de homem do qual ela teria orgulho. Emma se aproximou. Você não me devia nada. Eu sei, disse ele suavemente. Foi por isso que teve valor. Eu quis ajudar. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som suave de Lili dormindo. Alex olhou para ela e depois de volta para Emma. Tive medo de estar exagerando, de estar deixando o luto me cegar. Mas quando vi você e Lily, algo fez sentido. Eu não queria atrapalhar.
Só não queria deixar aquele momento escapar. Emma olhou para Lily, dormindo em paz, com o coelhinho de pelúcia entre os braços. Quando encarou Alex novamente, não era mais como funcionária grata, nem como alguém em dívida. Era como quem compreendia. Ela se aproximou e o abraçou. Alex ficou rígido por um momento, depois permitiu-se relaxar no abraço. Sua mão repousou suavemente nas costas de Lily. Emma sussurrou: "Talvez ela quisesse que você ajudasse outra menininha. E você ajudou." As palavras o tocaram fundo. Ele fechou os olhos, segurando aquele momento como algo sagrado. Ficaram assim por um longo tempo. Dois corações unidos pela perda, mas mantidos juntos por algo ainda mais forte. Quando se separaram, os olhos de Alex estavam vermelhos, mas calmos. "Ela teria gostado de você", disse, "e teria amado a Lily." Emma sorriu, enxugando uma lágrima. "Então eu espero que ela tenha estado com a gente naquela primeira noite. Naquela primeira mensagem. Talvez... talvez não tenha sido um erro." Alex assentiu. Talvez tenha sido exatamente o que precisava ser. E naquela sala silenciosa, com a luz da manhã iluminando os dois, o passado permaneceu inalterado, mas seu peso foi aliviado. Em seu lugar, algo novo começou a nascer: esperança. A mudança entre eles não foi repentina. Aconteceu aos poucos, como o derreter suave do inverno ao toque gentil da primavera. Sem declarações, sem promessas, apenas presença, apenas tempo. Alex, Emma e Lily passaram a seguir um ritmo que não parecia mais conveniência, mas sim algo sagrado. Os dias seguiam um roteiro tranquilo. Trabalho pela manhã, almoços juntos no escritório de Alex ou no terraço do prédio, riso ecoando nos gritinhos alegres de Lily, enquanto engatinhava entre eles. À noite, Alex às vezes os acompanhava até o metrô, ou chamava um carro quando chovia. Nos fins de semana, ele as levava ao pequeno parque perto de seu apartamento, um canto escondido da cidade, onde as árvores formavam arcos protetores e os patos se reuniam no lago. A princípio, Emma hesitou. Aquilo parecia íntimo demais, pessoal demais. Mas quando viu Alex colocar delicadamente uma tiara de girassol nos cachos de Lily, como ele a carregava com tanta leveza e girava devagar até fazê-la rir com todo o corpo, algo dentro dela amoleceu. Numa tarde de sábado, sentaram-se sobre uma manta naquele parque, com o sol filtrando pelas árvores. Lily dormia sobre o peito de Alex, sua mãozinha enrolada ao dedo dele. Emma os observava, o coração preenchido de uma maneira que ela não sentia havia anos. Talvez nunca tivesse sentido. "Ela se encaixa", sussurrou, quase sem perceber. Alex olhou para ela, seu rosto por um momento impossível de decifrar. Então assentiu. "Ela se encaixa." Eles nunca colocaram rótulos no que tinham. Não houve trocas de títulos, nem perguntas como somos algo? Ou deveríamos ser? Simplesmente existiam um no outro, como melodia e harmonia que, por algum milagre, se encontraram na mesma canção. Emma havia aprendido a não pedir mais do que o presente podia oferecer. Mas com Alex, o presente continuava a crescer. Pequenos gestos que diziam tanto. Uma estante montada no cantinho do berçário ao lado de sua mesa, uma muda de lavanda no parapeito com um bilhete, para dias calmos e noites ainda mais calmas. Ela notava como ele nunca a interrompia quando estava concentrada, como trazia seus doces preferidos sem que ela pedisse, como agora havia uma foto de Lily sobre a mesa dele, ao lado da de Charlotte. Numa noite, após Lily adormecer durante o jantar no apartamento dele, Alex a acompanhou até a porta. Ficaram no corredor por um longo tempo sem querer quebrar o silêncio. "Tem algo que eu quero te contar", ele disse enfim, com a voz serena, mas firme. "Eu mudei meu testamento." Emma piscou. "O quê?" Ele sorriu levemente surpreso com a reação dela. "Passei anos sem saber o que fazer com tudo o que construí. Tinha riqueza, legado, e ninguém para quem deixar.
Por um tempo, achei que isso significava que eu tinha falhado. Ele olhou para o fim do corredor, depois voltou os olhos para ela. Mas agora eu sei exatamente o que fazer. O coração de Emma disparou. Criei um fundo de bolsas de estudo, continuou ele. Tem o nome da Charlotte. É para meninas criadas por mãe solo. Educação completa, moradia, apoio, mentoria. Quero dar a elas o que eu não consegui dar a ela. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Alex, não tô te dizendo isso para te impressionar, disse ele com ternura. Tô dizendo porque foi você que me inspirou. Você e a Lily. Aquela primeira mensagem. O que você precisava. Despertou algo em mim. E eu não quero que isso desapareça. Emma se aproximou, a voz baixa. É mais do que consigo processar agora. Ele assentiu. Leve o tempo que precisar. Ela olhou para Lily, dormindo em seus braços, depois de volta para Alex. Ela teria orgulho de você, disse Emma. Charlotte. Ela teria Alex engoliu em seco, a emoção apertando sua garganta. Eu espero que sim. Então, sem dizer mais nada, ele estendeu a mão e afastou um cacho da testa de Lily, os dedos demorando-se ali por um instante. Naquela noite, Emma colocou Lily no berço e ficou parada à janela do apartamento, olhando as luzes da cidade. Pensou na jornada que os havia levado até ali. Um número errado. A gentileza de um estranho. Um momento de graça que floresceu em algo que nenhum deles tinha planejado. Ela não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não a assustava. Porque às vezes família não nascia numa sala de hospital ou era definida por laços de sangue. Às vezes, família era encontrada no silêncio entre duas pessoas quebradas, aprendendo a ter esperança de novo. Naquela manhã, o parque estava calmo, com um tipo de silêncio suave que só existe com a luz do dia nascendo e a reverência de um momento importante. O orvalho cobria as folhas e as árvores balançavam com uma brisa que parecia ter intenção própria. Alex estava ao lado de Emma, a mão repousando suavemente em suas costas, enquanto Lily segurava um balão rosa com força, os cachos iluminados pelo sol. Havia se passado exatamente um ano. Um ano desde aquela mensagem enviada tarde da noite. Um ano desde que um texto de desespero encontrou não apenas um estranho, mas uma alma que esperava ser encontrada. Hoje era o aniversário de Charlotte. Eles decidiram vir até ali, aquele pequeno parque onde viveram tantos momentos silenciosos, como uma forma de homenageá-la. Sem cerimônias, sem discursos, apenas eles, apenas amor. Emma ajudou Lily a segurar firme a fita, enquanto Alex amarrava um pequeno bilhete na ponta. A letra era dele. Sinto sua falta todos os dias. Obrigado por me mostrar o caminho de volta à vida. Feliz aniversário, Charlotte. Emma escreveu o seu. Obrigada por nos enviar seu pai. Você nos deu uma família. Lily balbuciava baixinho, sem entender o significado, mas sentindo a ternura à sua volta. Eles ficaram juntos por um instante. Alex se agachou ao lado de Lily, os olhos marejados, mas tranquilos. Pronta? Perguntou com doçura. Emma assentiu. Ele guiou as mãozinhas dela e, juntos, soltaram o balão. Ele subiu devagar no início, depois pegou o vento e dançou céu acima, brilhante contra o azul claro. Eles o observaram até virar um pontinho. Depois, uma lembrança. Ninguém disse nada. Não era necessário. Mais tarde, naquela noite, Emma sentou-se à beira da cama de Lily, alisando um cacho de sua bochecha. O coelhinho de pelúcia, já meio gasto e ainda amado, estava ao lado. Lily piscou para ela, curiosa, os olhos grandes. Mamãe, sussurrou, por que a gente mandou o balão para o céu? Emma sorriu e se inclinou para mais perto. Sabe, disse ela em voz baixa, há muito tempo, antes de você aprender a andar ou falar, a mamãe mandou uma mensagem. Foi um erro, eu queria mandar para outra pessoa, mas quem recebeu era exatamente quem devia receber. Os olhos de Lily brilharam. Papai?
Emma assentiu, a garganta apertada. Sim, meu amor. Papai. Ela beijou a testa da filha. Aquela mensagem fez ele lembrar de alguém que amava muito e nos ajudou a encontrar ele. Alex estava parado na porta, ouvindo, com a mão apoiada suavemente no batente. Emma levantou o olhar, encontrando o dele. Ele entrou no quarto e se ajoelhou ao lado delas, a voz quase um sussurro. Aquela mensagem errada. Disse mais para si mesmo. Foi a primeira vez que eu senti ela de novo. Tocou a mãozinha de Lily, os dedos levemente trêmulos. Foi você que trouxe ela de volta para mim. Emma estendeu a mão, pegou a dele e a colocou sobre a sua. Ficaram assim por um longo tempo, sem necessidade de palavras, apenas o calor de uma conexão que dispensava explicações. Do lado de fora da janela, as primeiras estrelas surgiam, pequenas velas acendendo o céu. E em algum lugar, naquele imenso espaço acima, um balão levava duas mensagens de amor e gratidão através das nuvens. Quando Emma apagou o abajur ao lado da cama e ajeitou com cuidado o cobertor em volta da filha, sussurrou para o silêncio. Uma prece, uma verdade, uma promessa. Às vezes, disse com a voz carregada de encanto, uma mensagem enviada para o céu encontra um coração aqui na terra que mais precisava dela. E no brilho suave daquele quarto estava claro. Todos eles haviam sido encontrados. Se essa história tocou seu coração, se lembrou você do poder silencioso da bondade ou te fez acreditar, nem que fosse por um instante, que até mesmo um número errado pode levar a algo profundamente certo, então fique com a gente. No nosso canal, trazemos histórias reais e momentos lindamente imaginados que curam, inspiram e nos lembram da bondade que ainda existe no mundo. Inscreva-se para mais jornadas emocionantes e comoventes que vão ficar com você muito tempo depois da última palavra, porque às vezes as menores histórias tocam as partes mais profundas da alma. E às vezes, tudo começa com uma única mensagem. Obrigado por assistir.